Parábola do semeador. Afluindo uma grande multidão e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse-lhes Jesus por semelhança: Saiu o que semeia semear a sua semente. E ao semeá-la, uma parte caiu junto ao caminho, foi pisada, e as aves do céu a comeram. Outra caiu sobre pedregulho, onde não havia muita terra. Nasceu depressa, mas logo que saiu o sol, entrou a queimar-se, e como não tinha raiz, secou. Outra caiu entre espinhos, e logo os espinhos que nasceram com ela a afogaram. Outra finalmente caiu em terra boa. Vingou, cresceu, e alguns grãos deram fruto, a 30, outros a 60 e outras a 100 por um. Dito isso, começa a dizer em voz alta: O que tem ouvido de ouvir, ouça. Então os seus discípulos lhe perguntaram o que queria dizer essa parábola, e ele, explicando-a, lhes respondeu: A semente é a palavra de Deus. A que cai à beira do caminho são aquelas que a ouvem, mas depois vem o mal e tira a palavra de seus corações, para que não suceda que, crendo, sejam salvos. A que cai no pedregulho significa os que recebem com gosto a palavra, quando a ouvem, mas não tendo raízes em sobrevinda tribulação e a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam e voltam atrás. Quanto a que caiu entre os espinhos, são as que ouvem a palavra, mas os cuidados desse mundo, a ilusão das riquezas e as outras paixões a que dão entrada, afogam a palavra, e assim fica infrutuosa. Mas a que caiu em terra boa são os que, ouvindo a palavra com o coração reto e bom, a retêm e dão fruto com perseverança. Está escrito no livro de Mateus, capítulo 13, versículos do 1 ao 23, Marcos também e Lucas, que são as fontes citadas. Nessa interessante parábola, Jesus retrata magistralmente o feitio moral de cada um daqueles aos quais o evangelho é anunciado. Conforme a sua má ou boa vontade na aceitação da palavra de Deus e a maneira como procedem após tê-la ouvida, os homens podem ser classificados como beira de caminho, pedregal, espinheiro ou terra boa. A primeira classificação refere-se aos indiferentes, isso é, aos indivíduos ainda imaturos, não preparados para tal semeadura, indivíduos que se expressam mais pelo estômago e pelo sexo e cujos corações se mostram insensíveis a qualquer apelo de ordem mais elevada. A segunda diz respeito a uma classe de pessoas de entusiasmo fácil, que ao se lhes falar do Evangelho, aceitam-no prontamente, com júbilo, mas não encontrando dentro de si mesmas forças suficientes para vencerem o comodismo, os vícios arraigados, os maus desejos, sentem-se incapazes de empreender a reforma de seus hábitos, a melhora de seus sentimentos, e se acontece surgirem incompreensões e dificuldades por causa da doutrina, então esfriam de uma vez, voltando presto ao ramerrão de vida que levavam. Os da terceira espécie são aqueles que, embora já tenham tido notícias dos ensinamentos evangélicos e os admirem e os louvem até, sentem-se todavia demasiadamente presos às coisas materiais, que consideram mais importantes que a formação de uma consciência espiritual. O medo do futuro, a luta pela conquista de garantias pessoais, vantagens, luxuosidades, sufocam no nascedouro os sentimentos altruístas ou qualquer movimento de alma que implique a renúncia aos seus queridos tesouros terrestres. Os definidos por último personificam os adeptos sinceros, nos quais as lições do Mestre Divino encontram magníficas condições de receptividade. Abraçam o ideal cristão de corpo e alma e se esforçam no sentido de pô-lo em prática. Embora sofram tropeços e fracassem algumas vezes, perseveram animosos, resultando de seu trabalho abençoados frutos de benemerência e de amor ao próximo. Quem tem ouvido de ouvir, ouça. Então, aqui nessa parábola do semeador e das sementes, o que a gente pode tirar assim de conclusão principal, que a palavra de Jesus, o ensino do Mestre Jesus, para que ele verdadeiramente faça sentido, preciso que a gente permita que ele dê frutos, a gente permita que o nosso solo seja fértil. Porque na medida em que a gente está muito preocupado com as questões materiais, ou que a gente não entende, ou que a gente vai vivendo e nem se preocupa com nada,
não vai dar frutos, né? E o que significam esses frutos? Significam que aquela mensagem que Jesus veio trazer, ela de fato tocou o seu coração e você pôde colocar ela em prática. E não só colocar em prática, né? As pessoas com quem você convive percebem que as suas atitudes mudaram, que você passou a ser uma pessoa que busca a paz, o amor, a compreensão, a caridade. Então, assim, a gente pensar, né, sobre essa parábola do semeador, a gente pensar, né, que tipo de semente somos nós, né, e que, como ele fala aqui, né, embora às vezes a gente possa ouvir a palavra do mestre, a gente precisa não só compreender, né, como viver, né, e o que seria esse viver? O que é viver? A palavra do mestre Jesus. Se a gente for pensar em toda a obra, né, em toda a lição moral que foi deixada por Jesus, a gente recorre, né, às falas: amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Eis aí toda a lei e os profetas. É o que é dito. Então, assim, amar a Deus sobre todas as coisas. O que significa, né, amar a Deus sobre todas as coisas? Significa confiar em Deus. Significa saber que Deus quer o melhor para nós. Porque por vezes a gente está aqui na vida e às vezes a gente acredita que as coisas não são como a gente gostaria que fossem. Muitas vezes porque a gente está observando, né, só ali a questão passageira e momentânea dessa vida, né, a questão material, porque a gente quer viver o prazer, as alegrias e a gente quer fugir, né, das tristezas, das dificuldades, do desprazer, que são questões inerentes à vida de todo ser humano. Né? Todos nós vamos passar por situações difíceis, todos nós vamos passar por situações que são desprazerosas e isso faz parte, né, da experiência enquanto seres humanos. Então que nós não nos esqueçamos que Deus, acima de tudo, quer o nosso bem. E amar ao próximo como a ti mesmo, né? Como eu amo o próximo se eu nem amo a mim mesmo? Então, o primeiro passo aí, né? Eu amo e confio em Deus. Eu sei que existe um Deus que sabe o que é melhor para mim. Eu sei que as coisas seguem uma lógica. Eu sei que tudo que acontece, acontece para o meu bem. E embora eu passe por dificuldades e situações desafiadoras, e situações tristes, situações difíceis, aquelas situações elas são passageiras. A minha consciência é eterna, né? Assim que eu sair desse plano, eu vou para outro plano, a consciência permanece, as questões materiais ficam. E então, né, como pensar assim em como eu me amo, né? Como eu posso me amar? Aí entra um profundo trabalho de autoconhecimento, uma profunda entrada dentro de si mesmo, né? Então, buscar-se, compreender-se, né? Conseguir dentro do seu ser se trabalhar. Porque na medida em que você se conhece, na medida em que você se trabalha, na medida em que você melhora, automaticamente você vai conseguir olhar para o outro com um olhar de caridade, de amor ao próximo, entendendo que o outro é um ser humano, assim como você, que comete erros, assim como você, e que está tentando fazer o melhor, né? Todos estamos tentando fazer o nosso melhor. Então é isso, né? É olhar para essa lei que foi deixada por Jesus, a lei de amor, né? E fazer com que essa lei de amor ela frutifique nos nossos corações, que ela dê frutos e que a gente possa ser capaz de distribuir esses frutos para as pessoas que cruzam o nosso caminho. É isso.